O tema da minha mensagem hoje é só a vida sendo vida. É só a vida sendo vida. E eu oro, e na verdade eu leio com você Atos capítulo 9, verso 1 até o verso 6, ele fala o seguinte: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Agora eu leio com você Lucas capítulo 12, verso 48, ele fala o seguinte: a quem muito foi dado, muito será, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Eu amo isso aqui, porque há um pedido aqui de Jesus sobre esse negócio para quem quer experimentar a transformação. Há um pedido aqui de Jesus. Jesus ele fala: se você quer se tornar meu discípulo, você deve antes de tudo negar a si mesmo. Você deve suprimir um desejo inferior para que nasça um desejo superior na sua vida. Porque o que ele está falando aqui é sobre algo chamado autonegação. Você pode repetir? Autonegação. Autonegação não é que você não quer algo daquilo, é que você quer muito mais algo de outra coisa. Então é por isso que nós precisamos suprimir um desejo inferior, para que um desejo superior nasça na nossa vida. Então você precisa dizer: desejo inferior, fique aqui, porque eu tenho algo superior de Deus para poder eu viver. É como se você se dissesse assim: eu quero relacionamento, mas agora no momento eu prefiro paz. Você entendeu não? É quando você diz assim: eu quero sucesso, mas agora no momento eu estou preferindo mais os meus valores do que o meu sucesso. Então Jesus fala para os discípulos, Mateus capítulo 16, verso 24: se alguém quer ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu posso ser vulnerável com você, sim ou não? Sim. Jesus ele entra aqui num assunto que até eu como pastor, me deixa um pouco até desconfortável, porque eu luto com isso aqui. E quando eu entendo isso, eu recebi essa revelação, eu entendo essa revelação, mas muitas vezes, mesmo a gente tendo a revelação, a gente luta com isso emocionalmente. Eu entendo isso teologicamente, mas a minha emoção também, às vezes não me acompanha teologicamente, porque o texto está dizendo para mim e para você, aqui na vida de Saulo, do apóstolo Paulo, está nos falando que algumas transformações só acontecem do outro lado da adversidade. É o que o texto está exatamente dizendo aqui. É o que eu gosto de chamar de crescimento espiritual passivo. Existe um crescimento espiritual ativo, mas existe também um crescimento espiritual que é passivo. Nós estamos acostumados com esse crescimento ativo, mas nós não estamos acostumados com esse passivo. Tiago, o que é o crescimento espiritual ativo? É aquele que é produzido pelas minhas atividades, é aquele que é produzido pelas minhas ações, é quando eu me envolvo em disciplinas espirituais, é quando eu começo a ler a Bíblia, é quando eu começo a orar, é quando eu faço o meu SMD, ou seja, o meu momento com Deus, o seu momento com Deus, é quando eu jejuo. Isso é crescimento espiritual que é ativo, ou seja, são meios da graça, são aquilo que nós escolhemos fazer. Agora, o crescimento espiritual passivo é exatamente o contrário. Esse crescimento espiritual passivo não é aquilo que você faz, é aquilo que é feito a você. E ele fala exatamente sobre isso. É o crescimento espiritual daquilo que é feito a você. Eu escolho, nós escolhemos o crescimento espiritual ativo. Eu escolho orar, eu escolho ler a Bíblia, eu escolho estudar as Escrituras, eu escolho jejuar. Nós escolhemos vir para a igreja e adorar de forma coletiva. Nós escolhemos meditar biblicamente, mas o crescimento espiritual passivo, você não escolhe, ele escolhe você.
E existe esse crescimento espiritual passivo aqui. Ou seja, o que é o crescimento espiritual passivo? Eu não escolho ser desrespeitado. Eu não escolho diagnóstico. Eu não escolho a perda de um emprego. Eu não escolho a perda de um ente querido. Eu não escolho a recessão na economia. Eu escolho orar, mas eu não escolho sofrer. Quem está entendendo, gente? E a Bíblia aqui é clara, que esse é um caminho para o nosso crescimento. Não é um caminho opcional, porque o que a Bíblia diz? No mundo tereis aflições. Mas nós entendemos às vezes, na nossa infantilidade teológica, que a gente acha que a adversidade é apenas a ausência de sabedoria. Não, se eu tomar decisões sábias o suficiente, eu vou ser capaz de evitar todas as adversidades. Não, algumas adversidades, não todas. Porque às vezes a sabedoria é um muro que nos protege de alguns problemas e algumas adversidades. Mas tem situação na sua vida que mesmo você sendo sábio, a adversidade pula o muro. Mesmo você se alimentando saudavelmente, a doença chega até você. Mesmo você se exercitando regularmente, às vezes, a doença chega até você. Mesmo você sendo generoso para com as pessoas, gracioso para com as pessoas, úteis para com as outras pessoas, vai ter o Judas que vai te trair. Porque acontece, Jesus ele foi traído, e Jesus é um cara que cadenciou o relacionamento dele de forma perfeita. Ele fala para Judas aquilo que precisava ser dito, como precisava ser dito, e quando precisava ser dito. Você vê exatamente isso na vida de Jesus e Judas. Por que você acha que também não vai acontecer com você? Porque a forma que as pessoas te tratam não é indicação do teu caráter, é indicação do caráter delas fala com você. Então isso é vida, irmão. É só a vida sendo vida. Não é aquilo que Deus faz, mas é aquilo que Deus usa. Quem está entendendo, irmão? Quando às vezes as coisas estão acontecendo, e talvez é com um filho teu, você fala assim: Senhor, com ele não, coloca em cima de mim, mas com ele não. Senhor, logo a porta de emprego fechou agora, Senhor. Logo nessa estação da minha vida, só quando eu estou organizando tudo, Jesus, dá uma segurada aí, vai devagar. Daqui a pouco, irmão, você está dirigindo e vem uma ligação inesperada. Daqui a pouco você acorda pela manhã e você abre o teu WhatsApp e vê uma mensagem do nada, que muda completamente o teu dia, muda completamente uma estação. Ou seja, você não escolhe, mas escolhe você. Jó não escolheu o seu sofrimento. Deus nem inclui Jó na conversa. Eu fico chateado com Jeová depois, mas é engraçado porque ele nem inclui. Jesus conversando, Deus conversando aqui com Satanás, disse assim: você já considerou o meu servo Jó? O cara estava na dele, irmão, ele nem participou da conversa. Você já sentiu, como se às vezes Deus fala assim: você já considerou o meu servo fulano de tal? Quem aqui já sentiu isso? Seja honesto, você vai para o inferno por uma besteira, vai mentir? Quem já pensou nisso? É ou não é? Então ele estava aqui de boa, e simplesmente o que? Acontece. E aí chega a mulher dele e fala o quê? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Tiago, o que é isso? Crescimento espiritual passivo. Às vezes um pouco agressivo, mas é passivo. Porque ele não escolhe, mas escolhe você. Porque Deus está dizendo: eu uso instrução para o teu crescimento, mas eu também uso a adversidade para o teu crescimento. Não é que eu causo, mas eu uso. E se você for honesto com você, as minhas maiores transformações vieram do outro lado daquilo que eu nunca mais quero experimentar. Vou repetir. As minhas maiores transformações vieram do outro lado daquilo que eu jamais quero experimentar. Talvez uma morte, talvez a minha esposa estava lutando com um câncer há uns meses atrás. As nossas maiores transformações vêm exatamente desse outro lado. Então eu percebi, irmão, que muitas vezes nós somos ensinados a resistir o inimigo. A gente repreende o inimigo está repreendido em nome de Jesus. Mas como é que você repreende a vida? Eu repreendo a vida, não existe mais. Porque a vida sendo vida não é a nossa melhor maneira de querer crescer, a que a gente escolhe de querer crescer. Mas muitas vezes nós não ensinamos o povo, nós ensinamos o povo a servir e a adorar, mas nós não ensinamos o povo a sofrer.
Pastor, eu pensava que hoje era fogo, manto, que pregação é essa? Isso aqui é a Bíblia, irmão. Então quando a vida começa a ser vida, a gente está mal equipado. Nós precisamos resistir, ficar de pé. Nós não podemos colocar a culpa em Deus, como a mulher de Jó amaldiçoou teu Deus e morre. Às vezes uma estratégia para mim e para você é só ficar de pé. Às vezes a estratégia é não morrer, é não retroceder, é não resistir, é resistir, é só ficar de pé. O que a Bíblia fala, ó, Efésios capítulo 6, verso 13. Por isso vistam toda a armadura de Deus para que possa o quê? Resistir, diga assim, resistir no dia mau e permanecer inabalável. Paulo está dizendo, irmão, que a maior estratégia é você resistir no dia mau, é você olhar para cada tempestade e falar assim: um de nós vai desistir primeiro, e não vai ser eu, vai ser você, porque eu vou resistir, eu vou ficar de pé, eu não vou retroceder. Eu posso chorar, mas eu não vou desistir. Eu posso cair, mas eu não vou desistir. Eu posso falhar, mas eu não vou desistir. Nós não somos ensinados a sofrer. Pastor, mas isso não parece evangelho? Evangelho não é boas notícias? É, irmão. Só que a boa notícia do evangelho é que a vitória do cristão não está sempre ligada, irmão, a sempre evitar a parte ruim. A vitória do cristão está ligada também a superar aquilo que eu não consigo evitar. Tem coisas que nós não conseguimos evitar. É a vida sendo vida. Então às vezes eu vou para a cova dos leões, mas Deus me tira de lá. Às vezes eu entro na fornalha, mas o quarto homem entra comigo no meio da fornalha. Às vezes eu vou para a tumba, eu fico lá sexta-feira, sábado, o dia todinho, mas no domingo pela manhã, irmão, o mesmo Deus que me permitiu entrar lá é o mesmo Deus que vai me tirar, pelo poderoso nome de Jesus. Então, de qualquer maneira, o que nós fazemos é vencer. Não é o que Coríntios vai dizendo, de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Nós ficamos tristes, mas nós ganhamos, nós choramos, mas nós ganhamos, nós falhamos, mas nós ganhamos, nós caímos, mas nós ganhamos, em nome de Jesus. Então as nossas maiores transformações estão exatamente do outro lado da adversidade. Às vezes o que eu vejo muito hoje, não quero falar muito sobre isso, mas que às vezes os pais não deixam o filho sofrer. E em nome do amor, às vezes nós arrancamos a correção do amor. Olha o que Hebreus 12, 6 fala: pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Ou seja, a correção, ela é o elemento intrínseco do amor. É exatamente isso que ele está dizendo. E ele está dizendo assim, ó: se não tiver correção, se está sem correção, já não sois mais filhos, agora sois bastardos. Ou seja, um pai que não corrige o seu filho, está encaminhando o seu filho para o espírito de bastardia. É exatamente o que ele está dizendo. Então, nós temos que deixar os nossos filhos também sofrer. Porque às vezes não é que a gente não quer ver o nosso filho sofrendo, a gente não quer sofrer ver o nosso filho sofrendo. Então não é sobre o nosso filho, é sobre a gente. Quem está entendendo? A gente não aguenta ver o nosso filho sofrendo. Então corrigir é necessário. Então nós vemos essa história aqui de Atos, naquilo que eu estou tentando aqui falar para você, uma das maiores transformações das Escrituras, irmão, de um cara chamado Saulo, que se torna, entre aspas, porque o nome dele não muda, mas que ele era conhecido em regiões diferentes, mas se torna Paulo, alguém que é responsável por 2 terços aqui do Novo Testamento, o livro de Romanos, o livro que ele escreve ali para os crentes em Roma, 1ª, 2ª Coríntios, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, Filipenses, Filipe, ou seja, a maioria daquilo que você vê no Novo Testamento, esse cara chamado Paulo. Só que Paulo não começa dessa maneira. Paulo não começa sendo essa bênção, irmão. Quando você olha aqui, Atos capítulo 7, verso 58, o que ele fala? Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Os seus acusadores tiraram os mantos e o deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha aí o que ele está dizendo.
apedrejado esse cara chamado Estevão. Estevão era um discípulo de Jesus. Ele está sendo apedrejado aqui enquanto ele prega. Ele tem literalmente uma visão. A visão é o Pai aqui em pé, à direita do Pai. Isso aqui, irmão, é significativo, porque eu não sei quem tem que ter que ouvir isso aqui. Sabe por quê? Porque quando você vê o Novo Testamento, você vê que depois que Jesus ele ascende, ele sempre está à direita do Pai, mas quando ele vê o filho dele sofrendo, ele se levanta. Aí você tipo pentecostal, a única parte pentecostal do tema hoje. Enfim, e aí você vê isso aqui, mas presta atenção. Aí o texto está dizendo que ele está sendo apedrejado. Colocam as roupas de Estevão nos pés desse cara chamado Saulo. Ele não estava jogando pedra, mas ele é cúmplice. Agora olha o capítulo 7 e agora olha o capítulo 8. Porque ele passa de observador para participante. E Saulo concordou, Atos 8, de 1 a 3, concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Saulo, porém, procurava destruir a igreja, lá de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e o lançavam na prisão. Olha o que ele está dizendo aqui, irmão. Ele sofria ameaças de morte. Ele passa de observador para participante. Porque se você passar tempo demais com certas pessoas, você termina se tornando aquilo. Porque ele passa de observador a participante. Porque nem todo um crescimento é positivo. Você pode crescer em algo que não agrada a Deus. Porque só quem te faz crescer do jeito certo, irmão, é Jesus. E aí, o texto vai dizendo, como é que esse homem aqui se torna esse Paulo, que escreve 2 terços do Novo Testamento? Esse homem que fala, aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Aquele homem que fala, quem está em Cristo, nova criatura é. Aquele homem que escreve dizendo, eu posso tudo naquele que me fortalece. Deus suprirá todas as minhas necessidades. Como é, irmão, que aquele homem se torna esse homem? A Bíblia fala, enquanto ele está no caminho de Damasco, a Bíblia diz que de repente há um flash de luz, ele foi derrubado, não fala que é de um cavalo, algumas pessoas falam, mas a Bíblia não fala sobre isso, ele é derrubado do cavalo, o flash de luz deixa ele cego, ou seja, algo acontece na vida dele. Damasco pode representar na minha vida e na sua vida, um lugar que nós estamos tentando ir. Um lugar que nós estamos tentando viver o nosso propósito. Um lugar que nós estamos tentando viver a nossa vida, quem sabe relacionalmente, quem sabe profissionalmente. E de repente vem uma interrupção do nada. Você está indo para o teu destino. Você está indo para viver o teu sonho. Você está indo para viver aquilo que você quer. E daqui a pouco vem um inconveniente. E Deus interrompe. É como se Deus estivesse dizendo, Saulo, eu sei que você quer chegar lá, mas eu não preciso do Saulo lá, eu preciso do Paulo lá. Porque se você chegar como Saulo, as coisas não vão dar certo. Então, o mais longe que Saulo pode ir é até aí. É exatamente isso que ele está dizendo. É como se ele estivesse dizendo, você precisa abandonar a tua versão inferior. Algumas coisas precisam acontecer na sua vida para que você comece agora a viver tudo aquilo que Deus quer que você viva. Porque eu preciso de Paulo em Damasco, eu não preciso de Saulo. Porque Saulo quer ir para lá pelas razões erradas. Então ele é derrubado aqui do cavalo, esse flash. É a vida acontecendo, irmão. É uma mensagem que você não esperava. É um diagnóstico que você não esperava. Uma doença que você não esperava. Será uma notícia, uma história do seu filho que você não esperava. E a Bíblia diz que o Senhor fala com ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu fico me perguntando, por que Deus não fala com Saulo quando ele está em cima do cavalo? Porque é muito difícil ouvir quando você está no alto. É muito difícil ouvir quando você está no sucesso, irmão. Você não abre seu coração quando você está no cavalo alto. Eu poderia ter tido essa conversa com você quando você estava no alto. Mas parece que você só está aberto a escutar verdades duras quando você cai. Quando ele cai, ele começa a falar com ele. E Saulo diz no versículo 5, quem é você, Senhor? Quem é você? E aí quando ele é derrubado, ele começa a ver coisas que ele não via. Deus está forçando uma espécie
de crescimento passivo em Saulo, que ele nem sabia que precisava. Porque quando você olha para o status socioeconômico de Saulo, ele está se saindo muito melhor do que a maioria, irmão. Se você estudar o histórico de Saulo, os estudiosos falam que ele falava de 7 a 14 línguas diferentes. Então, se Saulo olhasse para a vida dele, ele dizia assim, cara, eu estou bem demais. Eu preciso crescer mais em quê? O cara, ele foi treinado por um rabino chamado Gamaliel. O cara completamente treinado na universidade de Tarso. Era um cara que ia para o Aerópago e ele falava ali com aqueles estudiosos. A Bíblia fala que ele falava poemas ali para os estudiosos e falava ali da palavra para aquele povo que ninguém alcançava. Esse era Paulo. Ele vai para esses lugares. Então ele está indo melhor do que a maioria. Então às vezes ele podia estar na mente dele, quanto mais eu preciso crescer? Às vezes você está com isso na sua mente, eu preciso crescer mais quanto? Por que isso está acontecendo comigo? Eu acho que Paulo não é o único que se sentiu dessa forma. Sabe por quê? Porque você não tem como definir a tua meta de crescimento espiritual. Você pode definir outras metas, mas a tua meta de crescimento espiritual, quem define é Deus. Porque a tua meta de crescimento espiritual não é sobre a tua vida, é sobre o teu propósito. Porque você sabe o quanto você precisa crescer para poder ser feliz, mas Deus sabe o quanto você precisa crescer para você ser usado. É por isso que essa meta de crescimento espiritual é com Deus. Então, às vezes, o que está acontecendo na nossa vida não faz sentido. É porque o que eu estou fazendo hoje é para você se tornar alguém que eu quero que você seja exatamente no futuro, no próximo capítulo da tua história. Gente, Paulo ouviu Estevão pregar a palavra. Ele ouviu a instrução e ele não mudou. Ele ouve a instrução e não mudou. Ele ouve o homem ser apedrejado enquanto pregava, e isso não mudou. Mas quando Deus o derruba, ele se torna uma versão de si mesmo que não tinha como ele ser de outra maneira. Crescimento espiritual passivo. Ele não se tornou só pela palavra, ele se tornou também pela adversidade. Eu não estou onde Davi estava, irmão, mas parece que faz sentido ele falar aquilo que ele fala em Salmo 119. Foi bom eu ter passado por aflição. Porque quando eu olho para a minha vida, o meu maior crescimento está exatamente do outro lado da dor. Só que aqui está a questão. A dor, ela não produz crescimento. Quando Paulo estava cego, ele recebe a instrução. Porque havia um homem chamado em Damasco, chamado Ananias. Ele fala com Ananias em um sonho e fala assim, ó, eu quero que você vá orar e ajudar esse homem chamado Paulo. Agora quando Deus chega para Paulo, sabe o que ele fala para Paulo? Ó, levante-se, vá para Damasco, eu vou te dizer o que fazer. Então Paulo tem que o quê? Obedecer. Ele tem que se submeter em sofrimento para extrair o bem da adversidade. Se ele aqui não tivesse obedecido, ele não evitaria o sofrimento e ele iria sofrer por nada. Então a dor não te faz crescer, a dor não te produz crescimento, mas a obediência em meio ao sofrimento te faz crescer. E eu não sei você, eu odeio sofrer por nada. Que irmão? Ninguém quer sofrer por nada, irmão. O que a Bíblia fala? Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, o quê? Colherão decado sobre a tua vida, irmão. Que você vai colher, você pode chorar, mas você vai colher, você vai aprender através dessa dor, pelo poderoso nome de Jesus. E aqui vai, para a gente orar, 4 hábitos rápidos, que a gente precisa extrair o bem da adversidade. Primeiro, eu tenho que aprender a lidar com minha raiva. Eu tenho que aprender a lidar com minha raiva. Porque a raiva é a nossa resposta para a injustiça. Sim ou não, gente? Sim. Quando a vida nos lança algo que nós achamos que nós não merecemos, a nossa resposta é raiva. Isso não significa que você é fraco. Isso significa que você é humano. Mas as Escrituras nos ensinam exatamente a gerenciar a raiva. O que ele fala? Irai-vos, mas não pequei. Ele fala, apazigue a sua ira, antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. Então, se eu já estou sofrendo em uma área, agora eu estou magoado e com raiva, e aí eu faço algo com essa raiva. Então agora eu já tenho 2 conjuntos de problemas. Aquilo que eu estou sofrendo, e aquilo que eu estou fazendo com minha raiva porque eu estou sofrendo. Eu já não tenho mais um problema, agora eu tenho o quê? 2.
Porque eu criei agora outro problema, porque eu estou com raiva. Então, se você não gosta daquilo que você está passando, se recuse a piorá-lo. 2, nós temos que aprender a prender as nossas palavras. Diga assim, prender as minhas palavras. Porque qualquer que seja a área que eu estou sofrendo, como eu falo sobre isso, vai dizer se eu vou sofrer emocionalmente ou não. Quem está entendendo? Por quê? Porque eu estou agravando o meu problema, não só com aquilo que eu estou fazendo com a raiva, mas também com aquilo que eu falo com as minhas palavras. 3, eu preciso ajustar as minhas perspectivas. Diga assim, ajustar a minha perspectiva. Eu tenho que olhar, na verdade, me recusar a apenas olhar para o inconveniente que eu estou passando, para o sofrimento que eu estou passando. De qualquer forma, você diz assim, Deus, eu sei que nós estamos olhando para a mesma coisa, mas nós não estamos vendo a mesma coisa. Me ensina a enxergar como o Senhor enxerga. Senhor, eu pensava que eu estava indo muito bem, mas pelo jeito, a gente não está na mesma página. Então, para que o Senhor não repita isso, para eu não ter que repetir de novo esse capítulo da minha vida, me ensina a eu consertar. Por último e não menos importante, nós precisamos aceitar ajuda. Se não pegar nada, pega isso, irmão. Ananias era um homem, que teria sido um homem, que Paulo teria levado como prisioneiro. Você lembra o que é que Paulo foi fazer? Ele não foi fazer prisioneiro em Damasco? Ananias está lá. Ananias provavelmente seria esse homem que Paulo iria prender. Ele teria sido aquele homem. Preste atenção, Ananias representa a ajuda que você não estaria aberto a receber, ao menos que você estivesse em crise. Vou repetir. Ananias representa uma ajuda que você não estaria aberto a receber, ao menos que você estivesse em crise. Paulo iria querer a ajuda de Ananias, irmão? Lógico que não. Ananias representa a pessoa ou as pessoas que Deus usa para quebrar o teu senso de hiperindependência. Porque Paulo não precisou de ninguém até agora. E há coisas que atingem a nossa vida que não tem como nós sobrevivermos sem isso aqui, ó, comunidade. Há coisas que atingem a nossa vida que não tem como a gente sobreviver sem a igreja, comunidade, relacionamentos. Você precisa de Ananias. Você precisa aceitar a ajuda de Ananias. É por isso que eu quero orar por algumas pessoas hoje. Porque Deus, Ele se compromete a fazer coisas que Ele não me diz no que Ele está comprometido a fazer. Um dia eu entendo. Hoje talvez não. Amanhã talvez a gente vá caminhar, olhar para trás e dizer assim, Deus, está fazendo sentido tudo aquilo que eu passei. Eu quero orar por você, irmão, que talvez a tua vida está apertando agora. Talvez você diga assim, se eu tivesse feito diferente no passado, se eu não tivesse falado aquelas palavras, se eu tivesse sido mais assim, isso nunca teria acontecido. Talvez você está tentando encontrar uma razão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é justo, a vida não é. Deus é justo, a vida não, irmão. Eu quero orar por pessoas que estão numa estação de sofrimento e parece que não tem sentido você estar vivendo isso. Eu oro para que Deus te dê sabedoria, você que está online, e resiliência, para extrair dessas estações de adversidades. E diz assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso que eu estou passando agora? Que o Senhor nos dê graça e sabedoria, para nós lidarmos com estações que nós não escolhemos, mas elas nos escolheram. A vida simplesmente nos escolheu. Atos 9, 3 a 16, e eu encerro com isso. Respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém.
Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes, com aprendedores que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Eu mostrarei. O que, gente? Eu mostrarei. Aí tem que ter uma vista muito boa, né? Eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu. Olha o que ele está dizendo, irmão. Sabe o que ele está dizendo? Ananias, deixa eu te falar uma coisa para você. Você não está acostumado a transformações radicais, mas eu dou conta de transformações radicais. O homem que você conhece como Saulo o perseguidor, eu farei dele o Paulo que é pregador. E Ananias, pode anotar o que vai acontecer. Ele vai comer no couro dele muito chicote por causa do meu nome. Mas aquilo que eu vou fazer na vida dele é tão profundo, tão profundo, tão profundo, tão profundo, que aquilo que ele odiava, ele vai passar a amar. E aquilo que ele amava, ele vai passar a odiar. Aquilo que ele não valorizava, ele vai passar a valorizar. Aquilo que ele valorizava, ele vai dizer: não tem mais sentido. Porque eu, Ananias, eu estou acostumado a transformações que é o quê? Radical. Você vê uma mudança nos afetos de Saulo, irmão, nos gostos dele, tudo na vida dele muda. E não é uma besteirinha, irmão. Não é perfil do Instagram que muda. Não é ele colocando: agora eu sou CC Videira, não. Tudo muda na vida dele. Aí ele fala: então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você via, enviou-me para que você volte a ver e que você seja cheio do Espírito Santo. Só consegue sofrer para frente quem é cheio do Espírito Santo. É por isso que ele fala: você vai ver, Ananias, o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Ananias vai lá, impõe as mãos sobre ele. Seja cheio do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo, irmão, vai te trazer revelação. Que é revelação? Remoção do véu. Entendimento daquilo que você está passando e o porquê que você está passando. Porque se você não for cheio do Espírito Santo, você desiste no primeiro sofrimento. Você desiste na primeira porta que bate na tua cara. Você desiste no primeiro relacionamento que rompe na tua vida. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, você sabe: tem mais do Senhor. Eu não posso parar, tem mais do Senhor. Eu sei que Ele está fazendo algo na minha vida. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Eu sei que o melhor de Deus ainda está por vir na minha vida. Aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, aquilo que jamais penetrou no coração do homem, é exatamente aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Eu sei que tem aquele crescimento que eu escolho orar, eu escolho jejuar, eu escolho ler a palavra, mas tem aquele crescimento que me escolhe. Senhor, se o Senhor deixou chegar isso na minha vida, é porque eu sei que tem crescimento. Não é que aconteceu com o apóstolo Paulo? Remove de mim, rogou 3 vezes esse espinho na minha carne. Sabe o que Jesus fala? A minha graça te basta, é o suficiente. Sabe o que ele está dizendo? Paulo, não é que eu gosto do sofrimento na tua vida, mas eu gosto do que o sofrimento produz na tua vida. Porque talvez você diga assim: essa é a pior fase da minha vida. É o que você está dizendo, mas eu olho lá de cima e eu falo: sabe o que, Paulo? Não, você nunca orou tanto. Talvez você olhe e você diz assim: eu nunca senti tanta dor. Mas você também nunca me buscou tanto. Existe outro lado, irmão. As maiores transformações estão do outro lado daquilo que nós nunca mais queremos experimentar muitas vezes. Não vamos ser aquele que desperdiça um sofrimento. Até Jesus aprendeu por meio do sofrimento. Que Deus nos tire lições de dentro de nós. Nós vamos falar: nós não vamos parar. Nós não vamos ser daqueles que vamos retroceder. Pelo contrário, nós vamos avançar para tudo aquilo que Deus tem
preparado para a nossa vida.